Marcos Leonardo não é jogador para o São Paulo hoje, certo? Né? Uma coisa seria contratar um jogador, como foi contratado o Dineno, como foi contratado... Olha ele lá, o Marcos Leonardo. Olha, com quem ele tá? Tá com o Massini do lado dele? Tá com o Vessone? Tá comigo? Com o Rivelino. Tá com o Sheik, né? 40 milhões de euros. Então assim, o Marcos Leonardo seria, para o São Paulo, o reforço ideal para uma posição ideal, mas talvez o jogador ideal. É um pouco demais para um time que está, né, com muitos problemas. Só que tem uma circunstância muito específica envolvendo esse jogador que pode até resultar nessa contratação. Qual é? Aí os gols dele no Mundial. Ele não foi inscrito pelo time dele na Liga Árabe, pelo limite de estrangeiros. Isso a gente sabe desde a semana passada. Ok. A partir daí, o que fazer? O São Paulo, apelando talvez ao... Isso aconteceu outras vezes, ao passado São Paulino dele, à família, ao pai, as fotos dele no Morumbi, etc. Fez uma oferta dentro dos padrões do São Paulo para ter o jogador por empréstimo sem preço de direito fixado, porque o São Paulo jamais teria condição de fazer isso, até o final do ano para mantê-lo em atividade na vitrine. O jogador quer jogar no São Paulo, se for voltar para o Brasil. O Massini falou, Palmeiras não fez oferta. Segundo o Danilo Lavera, deveria ter feito. O Flamengo fez. Né? E o Boto falou que o jogador quer jogar no São Paulo, se for jogar no Brasil. Então, um jogador de nível desse, ou do nível do Marcos Antônio, que tenha menos de 30 anos para jogar no São Paulo hoje, precisa querer jogar no São Paulo. Precisa ser um desejo dele. E é fogo isso, né, Tironi? Porque isso eu acho que é uma construção que é uma construção passada. A gente falou tanto do passado do Abel. Isso é uma coisa que geração anterior do pai do Marcos Leonardo, provavelmente fã da época do Tele, do glorioso época do Tele, manteve para o filho, para outra geração e tal. Mas que é uma coisa que se você não cultivar, não continuar ganhando, vai se perdendo ao longo dos anos, das gerações, né? Então, o Marcos Leonardo é o filho de uma geração Tele. Ah, mas aí, beleza, o Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, aceita receber o que o São Paulo tem para oferecer, abre mão do salário dele. Mas daí tem que combinar com os árabes, não tem que combinar com os russos. Os árabes têm que topar essa... E não é simples os caras toparem, certo? Porque eles, eu imagino que tenham até amanhã ofertas melhores do que as do São Paulo, né? Eu acho que, pelo posicionamento do Marcos Leonardo, é muito difícil que ele jogue em outro time do Brasil emprestado. Porque ele já se colocou até para o mercado, até para o Boto ele se colocou dessa forma. Mas nada impede que ele vá jogar em outro lugar do mundo. Uma oferta melhor. A nossa janela que vai fechar amanhã. Vários países ainda não é amanhã. Isso, ainda tem isso, né, Vessone? A europeia fecha hoje. A europeia dos principais centros europeus. Principais centros hoje. A janela brasileira foi marcada para fechar no dia 2, porque os principais centros europeus fecham hoje, dia 1º. Isso. Então, em fechamento. Então, não é provável que o Marcos Leonardo, que saiu do Benfica para ir para a Arábia, tenha uma oferta boa da Europa. Mas em outros mercados... Rússia vai ficar aberto, México, enfim, tem outros países. Então, é isso.